Olá pessoal, seja bem-vindo de volta ao canal. Olha, a segunda temporada do Under the Sun tá imperdível. Já de início, a gente vai até a Lapa, berço da boemia carioca, para conversar com a puta vegana, travesti, suplente vereadora, ativista em direito à visibilidade e cidadania da população LGBTQIA+, Indianara Siqueira. Conto com você, vem comigo, Indianare-se. No caminho eu te explico. Então, Indianário, prazer estar aqui falando com você novamente, agora mais tranquilo e mais confiante, porque nós já não é o primeiro contato. Eu gostaria que você se apresentasse. Fica à vontade. Então, eu sou Indianara Siqueira, atualmente sou a presidente do Transevolução, Grupo Transevolução. Sou vereador suplente pelo Rio de Janeiro, idealizador e coordenador da Casa NEM, que é um desdobramento do Prepara NEM, que é um pré-vestibular que começou em 2015, e a partir daí se viu a necessidade então de moradia, e aí se desdobrou em 2016 para a Casa NEM, que é a Casa de Acolhimento para LGBTIA+. Também sou coordenadora da FIST, Frente Internacionalista dos Sem Tetos, ativista, enfim, né? PUTES, também faço parte da Rede Brasileira de Prostitutas, né? E acho que o básico é isso, né? Ativista, mais de 30 anos aí na luta, então considerada mãe do nome social oficial, e junto com Giovana e Keila Simpson, somos a chamada Trindade do movimento trans organizado no Brasil. E acho que é um resumo básico. Básico. Sou ateísta, né? Sou vegane, né? Então, há 19 anos aí de veganismo. E é algo que mudou bastante assim, a minha percepção de vida, também de entender a vida de outros que não são considerados humanos, né? Como também direito à vida, né? Ex-presidiária, tive presa na França 2 anos e meio, que eu considero a minha liberdade, né? Foram 2 anos e meio de liberdade, livre da sociedade aqui fora, então foi também maravilhoso. Foi 2 anos e meio de descanso da sociedade cis heteronormativa. Acho que é isso. 50 anos, meio século de vida. Olha, eu estava olhando, pesquisando sobre, né, sua trajetória. Às vezes eu fico pensando assim, gente, será que a Indianari consegue dormir? Porque é tanta batalha. E eu fico pensando lá de 92, quando você era agente de prevenção em Santos do programa de DST e AIDS. Em 96, você tem essa vitória na Conferência Municipal de Saúde, onde os prontuários, onde a população travesti, transexual, pode usar o seu nome social nos prontuários. Até hoje, quais são as vitórias consideráveis que você percebe do movimento LGBT que ia mais? Eu acredito que são os direitos civis, né, igualados, né, aos direitos civis de qualquer cidadão, né, independente de sua orientação ou identidade de gênero. Então, alguns deles, como o casamento, né, civil e igualitário, o direito ao nome para travestis transexuais, que deixa de ser nome social e passa a ser nome civil também. Então, não é apenas nome social para quem ainda não quiser mudar, se sentir no direito de não mudar, mas para quem quiser mudar passa a ser nome civil, que não precisa mais de laudo, que antes precisava do laudo psiquiátrico, do laudo psicológico, né, de psicanalista e tudo mais. E, além disso, ainda dependia da boa vontade de um juiz, porque ainda tinha um julgamento judiciário, né, um processo judiciário, que se estendia por mais de 10 anos e, às vezes, chegava no final do processo, o juiz não dava o direito à mudança de nome. Então, tudo isso acabou, agora é só pegar as declarações, ir ao cartório e fazer a mudança de nome, ainda custa entre R$400 e R$600, mas também pode-se pedir a declaração de suficiência através da Defensoria Pública e fazer gratuitamente. Então, né, são lutas que aí a gente considera como vitórias. Também o tratamento e a prevenção, né,
acentuada, primeiro a prevenção e depois o tratamento para HIV/AIDS, fazendo com que o vírus HIV se tornasse um vírus controlado e a doença uma doença também sob controle, né, que foi deixado de lado pelos governos brasileiros aí atualmente. Estamos tendo essa política que fez com que o Brasil se tornasse referência em tratamento e prevenção ao HIV/AIDS, hepatites virais e DSTs, né, ISTs, né, agora retrocedendo, mas ainda somos a referência que deu os passos para que isso tudo acontecesse no mundo. Então, essas são lutas, eu acredito que o direito também a entrar nas universidades, a usar seu nome, né, banheiro, né, referente ao seu gênero, apesar de eu ser contra a luta por direito a usar o banheiro referente ao gênero, sim por abolir gênero de banheiros, né? Mas ainda temos muita luta ainda pela frente, pelas pessoas intersexuais que ainda não estão incluídas, né, totalmente na luta da comunidade LGBTIA+, ainda são muito invisíveis, né, estão aí se organizando, e as pessoas não binárias também, né, eu me considero uma pessoa não binária, né, como me identifico hoje, né, então, transgênero e não binário, mas toda essa luta ainda por fazer, e a regulamentação das profissionais do sexo, né, como trabalho, que eu considero também uma vitória que seja considerado hoje uma ocupação legal pelo Ministério Público, pelo Ministério do Trabalho, né, pelo Código Brasileiro de Ocupações do Ministério do Trabalho, 5198, que é considerado uma ocupação onde a gente pode pagar INSS, ter os direitos sociais aí de aposentadoria, de afastamento do trabalho, se necessário, respeitado. Então, essas são algumas vitórias que eu considero que vieram do movimento organizado e nas ruas, né? Não nos foi dado, né? Veio nas ruas, foi de uma luta organizada nas ruas. A gente está vivendo um momento onde tem se falado muito, né, e tem dado esse holofote, que é super importante, sobre o exagero, sobre a violência policial, sobre a abordagem policial. A gente ouve muito da questão, né, da população negra, mas a gente ainda não ouve tanto sobre a população mais vulnerável, que são os travestis, as prostitutas, os transexuais. Como é a relação da polícia com as prostitutas, os travestis e os transexuais? Então, essa relação sempre foi violenta, né? Porque a polícia, na realidade, ela é violenta, ela é racista, né? A violência dela tem um viés racista, um viés LGBTfóbico, putofóbico, né? Machista, né? Então, essa é a violência policial. Então, ela se volta contra essas populações que são mais vulneráveis. A violência contra LGBTIA+, mas principalmente contra travestis, transexuais e prostitutas, né? Sempre foi muito grande, mas a comunidade nunca se importou, né? A sociedade nunca se importa. Então, é essa a diferença, né? A violência contra as pessoas negras, hoje tem um movimento negro que se importa, mas a violência contra travestis transexuais, né? A violência contra profissionais do sexo, as pessoas não se importam, somos nós que nos organizamos, somos nós que denunciamos, né? E aí as pessoas não entendem que dentro dessa violência contra travestis transexuais, contra as prostitutas, né, ainda tem um viés racista, porque geralmente são direcionados para as pessoas negras, né, dentro dessa comunidade, dessa parcela da população vulnerável. Ainda são as prostitutas negras quem sofrem essa abordagem violenta, ainda são travestis transexuais negras que sofrem essa abordagem violenta, ainda são LGBTIA+ negros que sofrem essa violência, né? Então ainda tem esse viés racista, machista, LGBTfóbico da polícia, porque ela não é uma polícia treinada para defender o ser humano, para defender os direitos humanos. Ela é uma polícia treinada para defender patrimônio, né? E o patrimônio ele é controlado por pessoas brancas colonizadoras, né? Então, em sua grande maioria. Exatamente. Entrando agora na questão dos projetos que você é idealizadora, né? A Casa NEM é um projeto que acolhe principalmente a população de travestis, transexuais, transgêneros, dando a elas a oportunidade de ter um lar, né? E, inclusive, você é idealizadora dos projetos da Casa NEM. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre os projetos da Casa NEM e sobre o que é a Casa NEM, da qual você é idealizadora. Então, primeiro a gente lança em 2015 o Prepara NEM, que é um pré-vestibular,
para incluir travestis e transexuais nas universidades, né? Se vocês buscarem, a gente acabou de lançar uma espécie de prestação de contas desse primeiro pré-vestibular, que foi em 2015, e que tem todos os anos, né, na Casa NEM, atualmente. Ele começou em 2015, em 2016 se estendeu para Niterói, também foi para Maré, e inspirou outros no Brasil, como Transveste em Minas, outros pré-vestibulares Brasil afora. E do pré-vestibular Preparanem em 2015, então, se viu a necessidade de moradia para travestis transexuais que vinham, a maioria era oriunda de abrigos ou das ruas, né, ou de famílias que não aceitavam essa população. Então, tivemos o Preparanem, né, que foram 20 alunos, dos quais 12 ingressaram nas universidades ou em cargos, né, que disputaram aí serviços públicos, né, prestaram concurso, né, ou foram seguir sua vida, mas agora com um empoderamento, né, que não tinham antes. Então, e aí se viu a necessidade de moradia. Então, em 2016 surge a Casa NEM, na Lapa, primeiramente, em fevereiro de 2016, no dia 13 de fevereiro de 2016, né, surge a Casa NEM. E a Casa NEM, então, se tornou a casa de acolhimento, né? Não é, a gente não gosta de falar abrigo, né? Mas sim uma casa de acolhimento para LGBTIA+, né? Expulsos de casa, vulneráveis, que viviam nas ruas, que não tinham nenhuma perspectiva, né? E nem um olhar do governo, né? Seja ele municipal, estadual ou federal. Então, se voltaram e começaram a perceber que aquela casa também ela produzia muita vida, produzia muita militância, produzia muito ativismo, né? Produzia muita coisa boa, cursos técnicos, né? Então, acabou que a Casa NEM virou um local de fomento, né? Dali se reuniam as lésbicas que lançaram as brejeiras, ali elas se conheceram, ali houve relações que acabaram, relações que começaram, crianças que nasceram, né? Crianças que chegaram com seus pais expulsos, né? Acho que uma das primeiras crianças foi Nube, né? Que chegou com os pais, acho que ele tinha 2 anos, uma coisa assim, que era um pai trans e uma mãe não binária, foram expulsos de onde estavam. Então, eles chegam com essa criança, acho que foi a primeira criança mesmo, assim, da casa, mas tivemos também adolescentes menores, e aí passamos a trabalhar com o Conselho Tutelar em parceria, com a Defensoria Pública, com os governos que trabalham em parceria, enviam as pessoas, encaminham as pessoas para a Casa NEM, e ao mesmo tempo o Poder Judiciário ataca a Casa NEM. Estamos aí com uma ordem de reintegração de posse, né, despejo, marcada para os próximos dias. Então, também já temos esse risco novamente, em plena pandemia, de um ataque, né, direto à Casa NEM. Mas a Casa NEM é essa casa de acolhimento, né? Temos aí filmes, documentários, né, que surgiram, que foram inspirados pela Casa NEM, muita tese, muito TCC em universidade foi defendido através de enquetes, de perguntas, né, que foram feitas aos moradores da casa, muita coisa surgiu. Então, é uma casa de fomento, né? Fomento ao ativismo, à cultura, ao desenvolvimento das pessoas, né? E à proteção também às pessoas, mas também uma casa que fomenta a interatividade, mas também a autonomia, né? A economia solidária, para que as pessoas sejam cada vez mais autônomas, sem deixar de viver em coletividade. Interessante. Eu vou deixar até os links abaixo para que a gente possa não só mais saber do trabalho da Casa NEM, mas também como participar, né, de ser um apoiador, né, nesse projeto que realmente é um projeto de acolhimento, um projeto de solidariedade, um projeto onde a gente se percebe como uma pessoa que pode estar ali contribuindo e ajudando para uma boa causa, né? Que é o mais importante, está salvando vidas. Hoje é o dia do lançamento do seu filme, né? No mês do orgulho LGBT. Em Dianário, eu assisti o trailer ontem mais de uma vez, e é um prazer poder falar contigo nesse dia, talvez a primeira entrevista de muitas que você vai dar hoje. E queria que você contasse sobre o filme, falasse um pouquinho para a gente, sem spoiler, para a gente ainda continuar ali com esse desejo de assistir.
mais do que um entretenimento, com certeza vai ser um momento de conscientização. Então, pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo, né? O diálogo com a Indianari foi tão enriquecedor que a gente dividiu ele em parte 1 e parte 2, mas eu peço a vocês que curtem, compartilhem, deixem seus comentários aqui embaixo, ele é muito importante para a gente dar continuidade ao diálogo. A Indianari é uma pessoa que consegue fazer a gente pensar um pouquinho fora da caixa, como melhorar como ser humano, como agir melhor como sociedade. Eu agradeço imensamente a audiência de todos vocês. Nos falamos em breve, continuem com a nossa conversa. Até mais.